Olá pessoal, bom, estamos aqui na primeira live, estou ajustando as coisas aqui, primeira live pelo Instagram, né? E na verdade assim, hoje a gente vai ter uma conversa com o nosso amigo, com o nosso amigo Adriano. Olá, que tal? Tudo bem? Fala Bruno, que maravilha. Aí tá entrando a galera, que beleza. Luciano, Kaline, que maravilha. Bruno, flauta. Então, pessoal, o nosso convidado de hoje vem já já. E o intuito dessas lives é a gente criar um banco de vídeos para postar no meu novo canal no YouTube, onde a gente vai discutir um pouco sobre a manutenção dos instrumentos, a manutenção dos instrumentos, vai falar um pouco sobre a parte técnica, mas a ideia é criar uma linguagem onde tanto o músico como o técnico possa tirar um proveito, entendeu? Então eu tive a possibilidade de viajar muito, conhecer muita gente, conhecer muitos músicos, professores, técnicos, ainda continuo, né? Foram 8 anos aí no Brasil pela Yamaha e aqui na Europa já estou há 4 anos e a gente visita muito técnico, conversa bastante e todos os técnicos de onde eu tenho visitado sempre falam o mesmo, que é essa falta de comunicação entre os músicos, a falta de informação. E o legal é a gente tem que tirar uma lição positiva de tudo que acontece na vida, né? E com tudo isso que está passando, está começando um movimento muito grande das pessoas compartilharem a informação pela internet. E a gente não pode ficar atrás e tem que utilizar olá Wesley, aproveitar esse momento e a tecnologia, né, quando cada um está em casa, na sua casa, para tentar compartilhar um pouco de informação. Eu acho que de uma certa forma vai ser positivo, né? Nós vamos tirar de toda essa situação, aí no Brasil menos, mas aqui na Europa a gente está num confinamento já muito forte e a gente tem que aproveitar. Ontem mesmo eu estava com um grupo de amigos. Olá, Paulo. Estava com um grupo de amigos conversando, ficamos até tarde e conversando de vários assuntos, né? E falta essa conexão, a gente tem que aproveitar bastante, né? Eu tenho uma forma de pensar e tive a sorte, como eu já falei, de estar trabalhando com uma grande empresa, onde eu conheci fábrica, conheci processo, muita gente boa, muito desenhador de instrumentos, designer de instrumentos, muitos técnicos fantásticos, grandes professores, e é bom, né, a gente poder compartilhar informação. Então a ideia do meu canal é isso, é compartilhar coisas que às vezes para o técnico é muito fácil, né? Ó, o Adriano Pessoa por aí, chegou Adriano, né? No nosso dia a dia parece muito simples as coisas, mas para os músicos faz muita falta. Hoje eu tive uma videoconferência com 35 alunos de um conservatório aqui na Espanha, junto com o técnico Sérgio Harris, que é um grande amigo. Ele me convidou para a gente compartilhar um pouco de informação, fazer um bate-papo com o pessoal, e foi uma maravilha, né? A gente vê que as pessoas estão sedentas de informação, têm o desejo de buscar informação, e às vezes falta esses canais de comunicação. Então eu acho que a gente tem que tirar uma boa lição daí, criar esse canal, né, de alguma forma, e tirar proveito. Eu viajei bastante aí no Brasil, né, e aqui na Espanha também eu viajo bastante, e nessas viagens a gente encontra pessoas que ouviram ou estiveram presentes em uma palestra nossa anos atrás,
né? E ainda se lembram do assunto, agradecem, e isso é muito gratificante, a gente saber que de alguma forma a gente acaba somando na vida dos músicos, né? E esse é o propósito, não é dizer o que é melhor ou o que é pior, simplesmente criar um banco de dados onde a pessoa possa ter uma referência de assuntos bem claros, conhecer a importância do trabalho de um técnico e o dia a dia de um técnico. Quero ter a oportunidade de entrevistar alguns técnicos de alguns países aqui para vocês. E tudo isso a gente vai fazer lives e também vai colocar no canal do YouTube, né? Olá, Silvio. Tem bastante gente chegando aí, o Wagner Lopes. E para isso eu vou chamar agora um amigo meu, né, técnico especializado em saxofones, saxofonista, flautista, especializado em torno CNC. A gente quer fazer uma série de vídeos e nessa série de vídeos nós vamos falar sobre esse trabalho com maquinários de precisão, né? E ninguém melhor para falar isso do que o meu amigo Adriano Pessoa. Deixa eu ver se eu consigo chamar ele aqui, para ele compartilhar um pouquinho dessa primeira conversa conosco, Adriano Pessoa, e falar um pouco do material que ele usa no dia a dia, de material de precisão. Deixa eu ver aqui, porque é a primeira vez que eu estou fazendo isso. Deixa eu ver se ele entra aí, né? Tem bastante coisa por detrás de uma parede de um ateliê, né? Tem muita informação e eu acho que os músicos deveriam conhecer cada vez mais o que passa dentro de um ateliê. Conhecer a especialização de cada técnico, né? A fonte onde esses técnicos bebem, qual é o princípio de trabalho dele, qual é a filosofia. E isso, olá Edson Queiroz, isso é super importante. Existem várias filosofias, nós vamos fazer uma live falando só sobre isso, o que é a filosofia asiática, americana, europeia, latino-americana. Olá, Sávio. E estou aguardando aí o Adriano Pessoa. Adriano, atende aí, meu amigo. Vamos ver como é que funciona isso. E a ideia é essa, de nós compartilharmos informação, compartilharmos o conhecimento que nós temos, porque cada vez que nós compartilhamos com alguém, a gente também aprende junto, né? Sempre aprendemos juntos. E isso é importantíssimo, a gente poder compartilhar. Vamos ver aqui, vou chamar novamente o Adriano Pessoa. Estou aguardando, vamos ver se ele entra aí. Ok. E eu sempre digo que tem algumas coisas que são muito importantes, né? Para mim, essa filosofia de como trabalhar, como encarar o cliente, como pensar o tratamento com o cliente, né? Como a gente enxerga o nosso cliente, o papel do nosso cliente, o nível de cliente. Tem pessoas que trabalham com músicos mais iniciantes, intermediários, tem técnicos que são completamente destinados a músicos profissionais, e isso é simplesmente um ajuste de mercado, né? Ó, Tati. Olá, Tati. Isso é normal do mercado, né? Nós temos vários profissionais que atendem vários ramos ou vários... Olá, Olá, ó, Adriana aí. desculpa a demora. Não, imagina, Adriana. É a primeira. Muito obrigado, inclusive, por aceitar esse convite para a gente fazer essa primeira experiência, hein? Ok. Opa, caiu aqui. Então, pessoal, como eu comentei, aí está o Adriano Pessoa, ele é técnico de instrumentos musicais, saxofonista, flautista, com curso de especialização em torno CNC, músico bom, hein? Músico bom, um excelente técnico e uma pessoa extremamente agradável, um grande amigo. Obrigado por estar com a gente aqui hoje, hein? Ok. A gente não programou muita coisa, nós falamos essa semana, né? E ele topou de imediato, né? E falamos Para simplesmente falar a algumas verdade, não coisas. programamos nada. Nada, é verdade, é verdade. Nada. E,
E a ideia era simplesmente compartilhar alguma coisa. Eu falei para ele, a gente pode fazer uma série de vídeos, né, Adriano? Mas Uhum. ele mesmo me comentou, mas é melhor que a gente comece essa série de vídeos falando de coisas muito básicas, né? Que são os aparelhos que ele usa no dia a dia de medição para construir as suas peças no torno, mas antes de construir uma peça, é como verificar uma medida, o que ele utiliza no dia a dia, quais são as ferramentas do dia a dia dele. Conta um pouco para a gente aí, Adriano. Bom, olá pessoal, boa tarde. Aqui no Brasil, boa tarde ainda, né? Aí já é noite, né? Aqui já é noite, aqui já são 10 horas da noite. Boa noite, era quente. Graças. Obrigado. É, como é que eu posso começar? Acho que vai muito além de você ser técnico de instrumentos, você tem que mergulhar no mundo da mecânica. Porque até na iniciação do aperfeiçoamento dos instrumentos aerofônicos, só eram furos tapados por dedos, então teve uma evolução mecânica nisso aí. Então, algumas pessoas, ou engenheiros mecânicos, ou pessoas que tinham noções de mecânica, começaram a adaptar isso aí, facilitando a questão do mecanismo, né, da digitação. Então, foram feitas articulações, né, através de eixos e buchas e molas, articulações mecânicas, que para você desenvolver isso, você tem que ter uma noção básica. Básica não, digamos que um conhecimento mecânico já interessante, já desenvolvido. Porque você vai ter que conhecer de lubrificação também. Lubrificação, a gente pensa que só é óleo, mas não é. Existem vários tipos de lubrificantes. Existem os lubrificantes, os fluidos que nós conhecemos, que são os líquidos, os óleos. Existem os pastosos, que são as graxas. Esses são os mais conhecidos. Mas tem lubrificantes gasosos e lubrificantes sólidos também, que já é usado mais nos sistemas. Os gasosos são lubrificantes, são wax, suspende. Mas para entender o que é lubrificante gasoso, eu tenho que saber o que é lubrificação. Lubrificação é a separação dos corpos. Se não houver separação dos corpos, há atrito. Atrito causa calor e desgaste. Então eu tenho que criar algum artifício que separe esses corpos, que parem de atritar, deixar de friccionar um ao outro. Então isso é lubrificação, né? Lube vem de óleo, então é um dos primeiros lubrificantes, isso é chamado lubrificações porque um dos primeiros lubrificantes foi o próprio óleo, né? Óleo mineral, óleo fóssil mesmo, E se você me até permite, mesmo vegetal. se você me Oi. permite, hoje eu estava falando, que eu comentei antes de você entrar, que a gente estava aí com uma videoconferência com alunos no conservatório aqui da Espanha, junto com o técnico Sérgio Reles, que me convidou, e os músicos perguntavam exatamente isso, né? Quais são as coisas que a gente deixa de fazer, né? Os erros, os pecados que a gente comete. E um deles, né, e eu acho que todas as vezes que a gente fala com o cliente, é sempre esse, né, que o instrumento musical é uma máquina e esse atrito entre as partes não pode existir, senão existe o desgaste e o desgaste acaba com a máquina dele, né? Tira a precisão do instrumento. Claro, tira toda a precisão e o mecanismo de instrumento musical de boa qualidade, claro, a gente está falando de instrumentos de boa qualidade, de primeira linha, são máquinas de precisão, né? Imagina, você pega um fagote que custa mais de 100 mil reais e não tem o devido cuidado. Com o tempo ele vai estar, a precisão dele vai embora. Então, com o tempo, ele não vai você está com um instrumento muito caro que não vai estar rendendo o que ele deveria render. Exatamente, Então, para exatamente. recuperar isso, muitas vezes não tem como recuperar, vira sucata, né? Eu sempre falo com o pessoal, né, quando eu passo no ateliê, principalmente no meu caso, o pessoal compra um instrumento novo, passa conosco, ou em conservatório, eu sempre digo, se você gosta do seu instrumento, né, faça a lição de casa, que é lubrificar o instrumento, cuidar dele. Porque quando vai para o nosso ateliê, quando vai na tua mão, na minha mão, a gente tenta fazer o melhor, é óbvio, né? O melhor possível. E quando nós temos um instrumento que está muito danificado, a gente tenta levar ele a 100%, mas muitas vezes não chega Uhum. a 100%. Né? E isso frustra o técnico que gostaria de deixar esse instrumento perfeito e não consegue, por uma falta de já não ter mais peças disponíveis,
ou por um dano excessivo no instrumento, né? E o próprio cliente também, que gostaria de ter o instrumento como era, como novo. Né? Então, eu acho que a melhor coisa É, que pode acontecer na nossa vida é quando entra um instrumento, mesmo usado, mas em boas condições de manutenção. Você faz uma manutenção básica que é rápida, é fácil e leva o instrumento a um nível maravilhoso de 100% e o cliente sai contente e a gente fica extremamente satisfeito com isso. Não? vamos colocar uma situação hipotética, né? Eu tenho esse meu dedo. Eu boto ele exposto em um determinado desgaste. Ele vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. Tem como recuperar? Tem. Posso fazer uma prótese, né? Mas não vai funcionar do mesmo jeito. Não é a Ele não, mesma veio, coisa. não vai estar mais como de fábrica, né? Exato. Com as precisões, a distância correta, o faceamento correto, Claro. a rugosidade. O que é rugosidade? Na usinagem, no caso, é o acabamento, né? Então, quanto mais polido, mais ele vai deslizar também, né? Então, se eu tiver um eixo dentro de uma bucha de uma chave e tiver algum arranhão, esse arranhão vai arranhar a bucha, que vai provocar vários arranhões e vai começar a lixar ali, a usinar por dentro, né? Então, mesmo lubrificado vai ter desgaste também. Às vezes uma poeira que você não tem cuidado, você está com o instrumento sujo, é horrível para isso, né? Está cheio de impureza, você encaixa uma parte na outra, aquilo ali vai ferir, né, o encaixe e vai provocar também um desgaste prematuro. É. Então, acho que limpeza e lubrificação andam juntos, porque até mesmo hoje em dia, com toda a tecnologia, se a gente misturar um lubrificante novo, se eu não limpar a parte com lubrificante velho, eu tenho que remover todo o lubrificante velho, porque se eu colocar o novo, o que vai acontecer? O novo vai oxidar, então vai diminuir o tempo de vida dele, então ele vai oxidar. O lubrificante, quando ele está oxidado, ele não lubrifica mais. Ah, está molhado, está ali, mas ele passa só a molhar. Ele não vai separar mais os corpos. Exato. Então, antes de lubrificar qualquer coisa, a gente tem que remover todo o lubrificante antigo para poder colocar um novo. Olha, eu fico muito contente, Adriano, porque as pessoas aqui, bom, aí no Brasil, o pessoal aqui já ouviram essa frase minha várias vezes, eu continuo falando e vou continuar falando por muitos anos. A minha frase é: adotem um técnico. Eu falo para as pessoas, adotem um técnico. O que significa isso? E claro, eu explico, né? Eu digo o seguinte, que o músico, ele pode colocar óleo no instrumento, deve colocar óleo no instrumento, como manda o manual do fabricante, porém, é super É um importante, paliativo, né? claro, é super importante que ao menos uma vez ao ano, por ano, ele leve esse instrumento num técnico de confiança, esse Ah, técnico usa ela adotado, aí. técnico adotado, né? Que ele tem É. confiança, que ele tem que existe uma conexão de respeito, de amizade. O técnico conhece como esse músico gosta do instrumento e precisa desse instrumento, o nível que o técnico precisa. Ao mesmo tempo, o cliente também levando o instrumento em um ano, o técnico vai desmontar, vai limpar cada eixo, cada chave, vai tirar todo esse óleo velho, né? De um ano de trabalho aí e vai remontar esse instrumento com um óleo novo, reajustando o instrumento sai como novo. Se os técnicos se os músicos fizessem isso, os instrumentos estariam em muito melhor condição, a manutenção Ia durar seria, para sempre. claro, e a manutenção é muito mais barata, porque para um técnico desmontar um instrumento, né, fazer uma manutenção básica, profunda do instrumento e remontá-lo é uma coisa. Agora você desmontar, na hora que você está desmontando, você já está vendo tudo cheio de defeitos, cheio de problemas, e aí você já começa a subir o custo da reparação, porque são horas de trabalho a mais, né? O que acontece muitas vezes? É que nem eu comparo muito com a mecânica automotiva, né? Quando algumas peças estão em desgaste, o que acontece? A gente desmonta o instrumento, aí quando a gente vai montar de novo, não vai estar do mesmo jeito. Geralmente a gente tem que ter o parafuso que a gente tira, a gente tem que colocar no mesmo lugar, que se for colocar em outro lugar, por conta do desgaste, não vai dar certo. Exato, exato, Então, justamente por conta do desgaste. Quando é novo, não, a gente pode tirar e colocar em outro lugar, porque o fio de rosca é o mesmo, exato. não tem importância. E sobre a lubrificação ainda, né? Um detalhe, mas meu instrumento passou um ano parado, né? Aí não precisa fazer revisão. É como eu falei, o óleo,
quando ele entra em contato com o aço, porque assim, o instrumento é latão, falando sobre saxofones, que é a minha área, mas os eixos, os parafusos são de aço. Então, todo óleo que entra em contato com aço, ele começa a oxidar. Ele tem um prazo de validade a partir de quando ele entra em contato com aço. Então, daqui a um ano você não usou o instrumento, está guardado. Esses instrumentos de loja, né? Tá ali há alguns, sei lá, 1, 2 anos parados na vitrine, não sei o que. Você pega, vou tocar, não precisa de manutenção. Aí é que está o grande erro, né? Porque o lubrificante que está ali está totalmente oxidado. Então, você vai começar a usar, ele vai estar justo, mas ele vai começar o desgaste, porque ele não vai estar lubrificando. É como a gente compra um carro de segunda mão, a gente tem que fazer a manutenção. Eu falo muito para os meus clientes que, ó, eu sou um mecânico de vocês vão comprar um carro, vocês chamam um mecânico de confiança, né? Se for comprar um instrumento usado, por favor, me chame, eu não cobro nada por isso, eu tenho a maior satisfação. Claro, claro. Inclusive, falando em óleo, Adriano, e essa oxidação é super interessante, porque antigamente nós não tínhamos óleos, os óleos de mercado para instrumentos musicais não eram tão bons, mas era o que se tinha na época. E hoje a gente tem óleo sintético que, inclusive, retarda essa oxidação, né? Tanto do metal como do próprio óleo, né? E funcionam muito melhor, muito melhor. Tem vários fabricantes aí hoje no mercado que fabricam esses óleos sintéticos. Eu sempre comento com os músicos e sempre falo, olha o manual do fabricante, porque o fabricante testou com determinado óleo de determinada marca e ele indica, porque o produto dele, o tipo de aço que ele usa, o tipo de latão que ele usa, funciona melhor com aquela fórmula, né? E é mais durável. E as pessoas não se atentam a isso, né? Eu sempre digo, respeita o fabricante, a opinião do fabricante, porque por detrás da fabricação do instrumento, e voltamos a falar de instrumento de primeira linha, de instrumento de boa qualidade, existe muita pesquisa, né? Na próxima live a gente pode compartilhar algumas informações e algumas PowerPoint que eu tenho, para que eles tenham uma ideia da quantidade de pesquisa que existe por detrás do fabricante, né? E o óleo também leva muita tecnologia, né? E hoje nós temos aí os óleos sintéticos que são muito melhores, com muito estudo para manter o mecanismo, manter o metal em perfeitas condições, né? Agora, por que o óleo sintético ele é melhor? Porque ele agrega mais propriedades, não só de... O pessoal pensa que viscosidade, a grosso modo falando, né? Ele mais denso ou viscoso, menos ele é denso, né? mais denso, né? Ele mais viscoso, as pessoas pensam que é melhor e não é. Eu acho que quanto menos viscoso, dependendo da tolerância de folga de cada instrumento, que cada instrumento tem uma tolerância de folga, né? Claro. Ele tem que ter um espaço para o óleo passar. Sim. Então, dependendo desse espaço, se usa uma viscosidade diferente. Mas o que mais importa é a adesividade. A adesividade o que é adesividade? É o óleo que bate e não escorre. Então, os óleos sintéticos têm uma característica muito melhor de adesividade do que os minerais. Em relação à adesividade, tanto a adesividade quanto a questão de proteção. Porque a oxidação, como falou, o metal oxidar, ele oxida porque o aço ele é rico em ferro e carbono. Claro. Então, nessa junção, tem oxigênio. No nosso ar está cheio de oxigênio. A oxidação ele vem pelo oxigênio. Sim. Então, quando esse óleo, ele cria um fio protetor no aço que evita que o oxigênio penetre no aço. Então, ele evita a oxidação do aço. Mas o óleo, ele vai oxidar. Os minerais têm a característica que eles vão demorar mais a oxidar. Então, digamos que se um óleo mineral dura 6 meses, o sintético ele vai durar 1 ano. Né? Sim. Vai durar 1 ano no instrumento tranquilamente. E tem técnicos que tem que fazer manutenção em 6 meses. Eu acredito que, pela minha experiência como músico também, 6 meses é exagero. Eu acho que se você usa o instrumento corretamente, mesmo em alto rendimento, todos os dias, muitas horas, 1 ano, a cada ano é o suficiente. Se você faz uma manutenção com uma pessoa que sabe realmente o que está fazendo e coloca os produtos e materiais realmente recomendados. Verdade. Não adianta que tem gente que coloca óleo Singer, sei lá, White Luber. Eu tenho cada caso com isso, mas vamos deixar para um outro momento. Sobre casos de óleos que utilizaram nos instrumentos, é uma loucura.
Mas, enfim, isso é uma realidade. Se a gente conseguisse com que os músicos e os técnicos tivessem essa conexão tão forte de levar o instrumento anualmente, aqui, aí no Brasil eu tinha os músicos que iam comigo anualmente, aqui eu tenho solista das orquestras que antes de viajar sempre pedem para eu dar uma verificada no instrumento. Então essa relação é uma relação muito boa entre técnico, entre profissionais. Nós somos profissionais, né? É uma forma de contato super interessante. O Israel já entrou aí. O ano é exagero. É. É, Tem gente que vai... Israel, sempre ele. Israel falou que a gente tinha que mandar um beijo para ele. Israel, não vai rolar, cara. Manda um abraço. E, e eu sempre digo, né, que essa conexão é muito boa. E se nós tivéssemos, né, os músicos com esse contato de, de levar tranquilamente uma vez ao ano, já seria um, um grande avanço. Mas um grande avanço no trabalho. Porque, obviamente, quando o instrumento está em boas condições, o desempenho musical também é muito grande, né? Também é muito grande. Uhum. Né? Mas Não é só o Israel que tá pedindo beijo, não. Tem mais gente pedindo. É meu primo, esse David aí. É, David. não, mas o Israel me falou, pô, o Israel me falou no grupo, falou assim, não, se não mandar um beijo para mim, eu vou ficar chateado. Pois, Adriano, nessa live eu tenho, seguramente tem muita gente, inclusive aqui da Espanha, né? E algumas lives eu vou fazer em castelhano, né? Para balancear, e aí eu quero salvar tudo isso dentro do Facebook, né? Mas, e de Portugal também, tinha gente de Portugal que estaria na live também. Se você puder comentar agora então um pouco sobre os materiais de uso aí, né, os equipamentos que você utiliza para medição, né? Sim. Com uma linguagem mais básica, porque a gente tem bastante técnico aí, mas tem bastante músicos também, né? Dentro disso, né? Uhum. Dentro da live. Então, se você puder fazer, exemplificar, basicamente, porque essa é uma primeira live de muitas que a gente espera fazer. Então, dá uma pincelada Sim. aí para o pessoal do que a gente pode mostrar futuramente, mas explicar também para eles o que você usa no seu dia a dia, eu lhe agradeceria muitíssimo. Bom, eu acho que o instrumento de medição mais importante na nossa área é o paquímetro, né? O paquímetro é um instrumento que tem tolerâncias diversas. Tem a questão da leitura, a leitura do nônio, né, que realmente é polegada milesimal e polegada fracionário, né? Certo. A polegada, para você ler a polegada milesimal, você tem que fazer alguns cálculos chatos. A parte métrica, né, que é em milímetros, já é bem mais fácil, né, que também é mais usada, principalmente acho que só quem usa mesmo são os ingleses, Sim, né, sim. Deixa eu mandar um essas abraço coisas de pro Alfeu aí de Portugal, que entrou na live aí. Já falou, opa, Portugal. eu Continua, perdão. ao sábio também. Sim. Pode usar o óleo da Jeep. É boa, viu? Essa é boa. Mas como ontem você comentou, e eu estou completamente de acordo contigo, né? Todas as ferramentas que nós temos e necessitamos no ateliê, né? Você tem também níveis de qualidade dessas ferramentas, né? Sim, no caso dessas ferramentas, tem muito músico aqui, mas é mais para os técnicos, né? Claro, Porque o músico ele não vai ter contato com essas ferramentas. E também nem tem obrigação e não tem nem para que usar isso. claro. Mas tem muita gente, tem muitos técnicos que têm ferramentas, mas não sabe usar. Muita gente tem um paquímetro e só usa só duas dimensões. Na verdade, o paquímetro você lê em 4 dimensões, Exato. né? Eu posso até demonstrar aqui, pegar demonstrar as dimensões, se for conveniente, Sim, sim, dá um exemplo, talvez. como eu disse, como nós vamos fazer vários vídeos, é super interessante que cada coisa que a gente fala, que as pessoas entendam realmente, né? E compreendam a complexidade do trabalho, né? E de repente é uma dica para algum técnico que só está usando em 2 dimensões e passa a usar em 4 vendo isso, né? Se a gente pode Deixa eu pegar aqui só um momento. cooperar e agregar, é super importante. Eu estou em casa aqui de homework, mas o Adriano tem a sorte aí de estar dentro do ateliê dele. Aí já está mais fácil. Se eu tivesse para pegar parquímetro aqui, não ia ter jeito.
Deixa eu pegar alguma E, peça. inclusive, tem alguns equipamentos, né, de alguns países, da Alemanha, dos Estados Unidos, que são super interessantes no dia a dia do técnico, que quando eu comecei eu não os conhecia, e, e aprendi, né, a utilizar e conviver com eles, e realmente funciona muito bem. Então a gente vai fazer algumas lives para falar especificamente de determinados equipamentos que a gente tem a possibilidade de provar, né? Eu tive essa felicidade de poder provar o equipamento e compartilhar, porque são equipamentos às vezes caros e o técnico é bom para o músico, para ele ter uma ideia do custo da montagem de um bom ateliê, né? Depois o Adriano vai falar quanto custa duas ou três ferramentas dele aí para a gente ter uma ideia do custo da montagem no ateliê. Mas também quando um técnico quer comprar um determinado equipamento, ele tem a dúvida se funciona ou não. Fala, poxa, será que funciona? Será que é bom, né, Adriano? E a gente É, compartilha essas informações. O primeiro que compra já fala no grupo, fala, ó, pessoal, eu usei, manda foto para a gente ver se realmente aquele equipamento é necessário na nossa realidade do dia a dia. Né? Às vezes é muito bom, mas não encaixa na nossa realidade. E às vezes ele é verdade. imprescindível, né? O paquímetro é um que a gente vive com ele o dia todo, né? Bora É, lá. no bolso. Bora lá, Adriano. Um grande erro é usar ferramenta de medição de baixa qualidade. Tem muita gente que usa paquímetro de plástico, de carbono. Muitos não sabem ler paquímetro, então vão optar por comprar um paquímetro digital. Paquímetro digital bom é muito caro, então esses que tem no mercado digital, eles não vão dar precisão de leitura. Não, leitura imprecisa vai dar encaixe não preciso. Claro, Então, o instrumento de alto rendimento tem que ter encaixes precisos. claro. Esse aqui, esse paquímetro aqui foi do meu pai. Eu tomei posse, Um mitutoio? né? Então, eu era criança, eu tenho 38 anos, eu era criança, ele já tinha esse paquímetro. É um Então, acho que mitutoio? esse é um mitutoio. Aham, bom, boa marca, né? Isso é uma dica para os técnicos aí. Esse paquímetro, eu também uso mitutoio e é fantástico, é muito bom. É para toda a vida, hein? É o melhor do mercado, né? É, né? Sem dúvida. E ele é analógico, ele não é digital, porque Hum, o digital, qualquer toquezinho, existe uma deformação que a gente não enxerga a olho nu. Então, a parte digital, aqui não tem como controlar força. Então, vai dar erro de leitura. certo. Esse aqui é a tolerância de 2,2 centésimos. Ok. Né? Então, ele lê em cada 2,2 centésimos de milímetro, que é 0,02. É, é como se eu dividisse, no caso, ela em 50, o milímetro em 50 partes, né? Em Sim. cada dois até chegar em 100. Né? Então ele tem uma precisão boa, ele desliza bem, o metal dele é bastante rígido, duro. Então a gente lê ele como diâmetro externo, como essas duas orelhinhas aqui, como diâmetro interno, Certo. né? Uhum. Podemos ler também profundidade, Exato. mas muita gente não conhece isso aqui, ó. Como é que eu vou aferir daqui para cá? Aí muita gente vai fazer isso aqui, ó. Uhum. Isso vai dar erro de leitura, porque a maneira correta é essa aqui. Foi um pouquinho mais para cima para a gente poder ver, Adriano. Aí. Aqui, ó. Essa aqui com essa parte aqui. Aham. Aqui, ó. Essa parte aqui é retificada também, Certo. projetada para isso mesmo. Aí Ok. essa parte aqui de baixo vai encostar aqui, ó, na Perfeito. outra face. Então Perfeito. aqui vai dar uma leitura precisa. Então, uma dimensão, Ok. aqui, né? Dimensão externa, Uma, interna, duas, duas. Profundidade três, e, no caso, de, desbaste entre faces, né? quatro, beleza. Quatro. Porque qualquer movimento que eu fizer assim ou assim, Claro, isso daí. como,
como é um espaço muito pequeno, em 2 centésimos, vai dar um erro grande Sim, isso de na hora que você faz leitura. a peça não entra ou fica folgada. Ou fica folgado, é. E outra coisa também, a questão de você observar o paquímetro. Se Uhum. você fizer assim ou assim, ele vai dar uma ilusão de ótica, vai dar erro de leitura Sim. também. Então é muito importante. Quando a medida é muito precisa, eu já não uso mais paquímetro, já vou para o micrômetro. Claro, claro. Mas Micrômetro, depois você vai fazendo as contas, vai anotando aí, só para as pessoas terem uma ideia de quanto que sairia um paquímetro desse no mercado. Ainda que eu acho que o custo é muito baixo, porque, como você disse, você era uma criança quando seu pai utilizava esse paquímetro, né? Se a gente dividir o exato. custo de uma boa ferramenta pelos anos de durabilidade dela, com uma medição de perfeita uma medição perfeita, né? É um serviço de perfeita qualidade, né? De excelente qualidade, e pelos anos, isso é nada. O custo da ferramenta É nos verdade. anos está paga, né? Agora, se você pega uma ferramenta de má qualidade e fala, eu vou comprar essa que é mais barata, primeiro que o serviço vai sair mal feito. Por mais que você Uhum. tenha, você vai gastar mais tempo para acertar coisas, nunca vai sair perfeito o trabalho e o paquímetro também, a ferramenta, não dura muito tempo, né? Não adianta também ter um paquímetro desse e não cuidar bem dele. Ele Sim, caiu, morreu. é verdade. Isso tem que ter Pronto. muito cuidado. Se eu ler ele de forma que dê ilusão de ótica, vai dar erro. Então, acho que o conhecimento de usar um paquímetro ele é tão importante quanto ter um bom paquímetro. Sim, Não adianta você ter conhecimento de ter um instrumento ruim ou ter um instrumento bom e também não ter conhecimento para usá-lo. claro. Tudo é Então, uma são soma, né, duas coisas que Adriano? têm que andar juntas. Tudo é uma soma, né? Pois, É, pois maravilha. E você falou que hoje muitas coisas você utiliza o micrômetro, né? E eu também, é. para muitas coisas, vou no micrômetro, que é muito melhor. Depende do trabalho que eu vou fazer. Quando você precisa ter muita precisão, eu já utilizo também o micrômetro. Eu tenho um Mitutoyo, e, que é para poder trabalhar tranquilo, né? Com consciência tranquila. Então, para quem não conhece o micrômetro, Mitutoyo também, né? Aham, perfeito. Está desfocado aqui, Uhum, isso. Mas dá para ver, dá para ver. dá para ver, né? Sim. Pronto. Esse aqui é bastante antigo também. Esse aqui foi do meu pai também. Uau, É que meu pai, eu trabalhei na indústria também, né? Eu passei 7 anos na indústria. Aí, esse aqui, meu pai, ele é projetista, desenhista projetista mecânico, e um né? abraço para o Então, é seu uma pai, pessoa viu? muito... Muita gente boa, uma pessoa É, maravilhosa, viu? Um grande abraço aí para o seu pai, para sua família. talvez na próxima live eu chame ele. Oh, maravilha, maravilha. Sabe muito, hein? Sabe muito, É ó. um poço de conhecimento ali. Sim, 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 sim. Dá gosto de falar com ele. É verdade. Então, o micrômetro ele lê diâmetros ou medidas externas, né? Não falei diâmetro, mas ele lê qualquer medida externa, não só Uhum, diâmetro. Aí tem o oposto desse, o micro, né? Que uhum. é conhecido como micrômetro interno, que ele vai ler justamente medidas internas, tanto diâmetro quanto tem um em micro de 3 pontos, de 2 pontos, né? O de É, é, 3 pontos geralmente é para diâmetro. como a gente comentou que tem bastante músicos aí, dá um exemplo aí para o pessoal do que você pode medir, de uma coisa bem difícil de medir no parquímetro, né? Para que as pessoas tenham uma ideia da importância do micrômetro em um ateliê, né? Você tem alguma coisa aí para Ah, medir? tem sim. Ah, que maravilha. Até para Aí, que as pessoas tenham um pouco de ideia, nem todo vamos mundo ver. conhece muito de equipamentos, né? E a live, na verdade, é exatamente para isso. A gente faz a live para levar um pouco de conhecimento, né? Para as pessoas poder ajudar. De repente a pessoa tem um bom material ou tem uma dúvida porque no ateliê não está funcionando algo e de repente é pela utilização, né? Então se a gente puder de alguma forma somar aí no conhecimento é super legal. Olha, lá vem ele com o saxofone. É, deixa eu tentar levantar mais aqui. Uhum. Bom, uma coisa muito importante no saxofone, deixa eu tapar a marca aqui para não fazer comercial, mas quem conhece sabe que instrumento é. Tranquilo, tranquilo. É. A casa é sua. Não tem problema Bom, não. uma coisa muito importante na questão de resposta de harmônicos,
de projeção e afinação de um saxofone, de vários instrumentos de madeiras, né? O saxofone é considerado um instrumento da área de madeiras, né? É a abertura das chaves. Quando ela... Primeiro, ela tem uma coisa chamada de ressonador. São essas coisinhas aqui, os saxofonistas conhecem muito bem. Os ressonadores. Dentro da sapatilha tem um ressonador que é um pouco arredondado, né? Arredondado. A utilização dele é para justamente devolver, a grosso modo, o som que era para ficar espalhado, para devolver para dentro do corpo acústico dele, para projetar pela campana. Uhum. Né? A chave aberta demais, o instrumento ele perde projeção. Se fechar demais, vai ter problema de afinação. Então tem que ter um equilíbrio disso aí, na abertura das chaves. Como aferir a abertura das chaves? Aí eu vou usar a orelhinha do paquímetro. Exatamente, né? Isso. Que é justamente responsável para aferir medidas internas. Então, para fazer um saxofone, né, sapatilhamento, manutenção, ajuste, eu tenho que saber a abertura de cada chave dessa, a distância entre a sapatilha e a chaminé, né? Então, essa precisão de leitura não chega a ser de centésimo, mas sim de décimos de milímetro. Então, é como se eu dividisse, não. É a divisão de 1 milímetro em 10 partes. Então, estou lendo a 10ª parte de 1 milímetro. Se a gente acha 1 milímetro pouco, então a gente trabalha na tolerância de um décimo dele. Então, é como se fosse a abertura daqui, como se fosse tantos milímetros e tanto décimo. Sim. Então, o décimo aqui é super importante. Inclusive, se você me permite, Adriano, e não posso esquecer da pergunta aí do Irailson, não deixa eu esquecer que ele disse que no Nordeste do Brasil é muito carente de cursos de formação nessa área, né? Ele pergunta por quê. Depois eu comento isso porque em 2008 eu comecei a viajar pela Yamaha para buscar técnicos e posso contar um pouquinho disso. Não deixa eu esquecer disso aí, que é uma pergunta muito legal. Mas é super interessante, né? De que muitos técnicos não se dão conta, ou o cliente, quando busca o saxofone lá na assistência técnica, também não se dá conta. Mas a quantidade de sapatilha que sai da chave, né, que está para fora da chave também, é super importante. Porque, obviamente, quanto mais sapatilha tem para fora, significa que tem menos cola por debaixo. E se a sapatilha está muito, né, colocada dentro, significa que tem pouca cola ali dentro. Então tem um original de fábrica, uma medida de fábrica, né, tanto não só da abertura, mas também de quanto sai. Né? E às vezes a gente vê serviço onde uma sapatilha está muito para fora, a outra muito para dentro, uma praticamente não aparece. Né? Então é aí uma dica para os técnicos, né? Para sempre se preocupar com isso, com esse acabamento, porque esse acabamento tem a ver com a parte acústica também. É calculado em fábrica a quantidade de cola em cada uma das chaves, né? E essa reação do material, do couro e do ressonador, né, e da distância frente à parte acústica do instrumento, né? Então, músico... Eu comparo o instrumento com um quarto vazio. Ele sem as sapatilhas, é um quarto vazio. O som vai bater, voltar. Então, eu vou encher ele com materiais que absorvam som. Espumas, feltro, carpetes, guarda-roupa... Sim. Nessas coisas. Que é mais ou menos o material da sapatilha, couro, feltro e papel, né? E o ressonador, né? Se não tiver o ressonador, ainda fica pior. Então, quanto mais eu colocar mais material, mais ele vai sugar os harmônicos, mais vai sugar o som, a grosso modo, falando, né? Sugando o som, o instrumento vai perder projeção também, vai ficar um som fofo, embolado. Claro. Ele não vai projetar. Então, assim... a sapatilha, quanto mais para fora, é pior, né? Então, se eu tiver como você falou, uma sapatilha mais para fora, outra para dentro, vai acontecer aquela questão de o instrumento timbrar diferente em várias regiões. Claro. No grave ele vai timbrar de um jeito, na região média vai timbrar de um jeito, na região aguda vai timbrar de um jeito. Vai ser 3 instrumentos distintos, né? Não é único, né? Ou seja, o som às vezes é assim ou é assim. Os músicos muitas vezes vêm no ateliê com isso, fala, ó, brilha demais no agudo, ou médio, não, está muito espremido, e a gente tem que restaurar o instrumento à condição original de fábrica para poder equilibrar isso, né?
E Eu- o Israel também está comentando aí, né, que seria legal numa próxima live. Sim, Israel, a gente pode falar, né, sobre a tensão das chaves, das molas e os equipamentos que nós temos para medir. Ou seja, tem uma infinidade de equipamentos para medir, né? E agora, rapidinho, se você me permite também, Adriano, eu queria comentar de que quando eu comecei em 2008 a viajar pelo Brasil para buscar técnicos, em muitos estados não existiam técnicos. A gente não encontrava. Eu ia 2, 3 vezes, passava uma semana em alguns estados buscando, entrando em lojas, falando com as bandas, falando com as orquestras e buscando para saber quem consertava o instrumento na região. E em muitos estados não existiam técnicos, né? Então nós fizemos um trabalho aí no Brasil de desenvolver e capacitar, né, junto com a empresa Yamaha, de capacitar pessoas, né? E realmente a região nordeste do país e norte, por bastante tempo, não tinha essa conexão, né? Não era só, o pessoal pensa só que é o norte e o nordeste que está desconectado, né? Mas eu também fui para o sul, e no sul encontrei pessoas que também não tinham conexão, né? Então eu acho que o mercado vem se transformando, as pessoas vêm se conectando, e isso é muito bom. O que tem que ter cuidado, tanto o músico como os técnicos, é com a qualidade da informação, né? Buscar a Uhum. fonte de onde sai aquela informação, a coerência no que está sendo falado, né? Para a gente quebrar um pouco dos mitos, né? Quando estava no Brasil, eu escrevia para uma revista Sopros, que foi criada pela equipe da Yamaha, e a gente tinha uma página aí que era só de mitos, né? Verdades ou mitos, né? E discutíamos sobre os mitos que vêm aí, como botar leite no trombone e uma série de outras coisas, né? E então tem isso, mas o Brasil está num constante desenvolvimento. Outros continentes, claro, são mais desenvolvidos, né? Mas o nosso país aí, o Brasil é um continente, pode-se dizer assim, né? E mesmo de longe, né? A gente que está de longe tenta de alguma forma agregar o conhecimento, ajudar e compartilhar. E por isso é esse esse canal, né, que eu criei agora, exatamente para isso, para que a gente possa compartilhar informação com as pessoas que têm mais dificuldade e que elas possam interactuar com a gente, que possam perguntar e que a gente possa, de uma certa forma, é, melhorar essa qualidade. Não só aí no Brasil, tem muitos amigos aí na América Latina que têm muita informação boa, outros que têm dificuldade. É uma troca de conhecimento, né, Adriano? É uma troca muito boa, porque a gente, sempre que a gente tenta passar alguma coisa para alguém, a gente acaba aprendendo, sempre aprende, né? E isso é muito bom, né? E sim, Israel, a gente vai fazer sim essa live falando dessa parte também, né? Você quer terminar aí do micrômetro para a gente encerrar? Sim, o micrômetro ele tem dois tipos também, como o paquímetro tem, né? Dois tipos de leitura. Tolerância de 5 centésimos e de 2 centésimos. O Uhum. micrômetro, já está falando, ele lê micras. O que é micra? É a milésima parte de um milímetro. Então, se eu achava muito a centésima parte de um milímetro, Aí está na milésima. então o micrômetro, aqui tem a leitura mais grosseira, ele tem uma precisão um pouco maior do que a do paquímetro, porque ele é em 2 centésimos, ele lê em um centésimo. Então, ele lê a centésima parte de um milímetro. E tem um milesimal também, que ele lê a milésima parte de um milímetro. Né? Como se eu pegasse um milímetro e dividisse 1000 vezes. Então, tem mais 3 casas decimais. É como se fosse um milímetro inteiro, vírgula, 000, 3 dígitos Sim. depois, né? Então, traz uma precisão interessante. A live de hoje ia ser sobre usinagem, né? É verdade. Pera aí. Ó, Vai ficar gravado, viu, Fábio? Eu vou colocar lá no canal do YouTube. Se inscreve lá e você vai poder ver essa live. Eu vou gravar e vou colocar lá. Para as pessoas que entraram depois é verdade. podem entrar, ok? Tem muito mais gente agora do que logo do início, É né? verdade, verdade. A gente devia ter esperado um pouquinho. Então, na É, próxima vez a gente é a espera. primeira, né? É a primeira, a gente vai É a aprendendo, né? primeira. Pronto, aos segredos da usinagem. Eu acho o principal é a metrologia dimensional. A metrologia dimensional justamente é a ciência de medições.
né? E tem a questão, na metrologia dimensional, a gente sabe que se a gente medir uma peça em determinada temperatura, ou até alguns graus abaixo ou acima, vai dar diferença de medidas, porque os corpos eles se dilatam em relação à temperatura. Então, se eu usar um micrômetro, se eu aferir uma peça que acabei de usinar, vai dar uma medida. Claro. E depois que ela esfriar, se eu medir novamente, vai dar outra medida. Vai dar outra Então, medida. depende do material, usinagem é... O técnico, o que não tem noção de mecânica, o técnico de instrumentos, né? Que não tem noção de mecânica, é importante ele fazer no mínimo, apesar que metrologia dimensional é uma cadeira de um curso de mecânica, Certo. não é um curso, né? Uhum. Mas o Senai, É uma ele parte do curso, né? Da é formação. uma parte do curso técnico, é. Sim. Então, é interessante que, mas o Senai disponibilizou esse curso de qualificação separado do curso de mecânica. Como um módulo, né? Um Então, módulo. um módulo, exato. Aham. Então, quem não tem tempo ou dinheiro para investir num curso de quem no Senai não tem mecânica, só eletromecânica. Certo. Que é bastante interessante também. E nos institutos técnicos federais, né? Lá tem um curso de mecânica, né? O curso técnico dura 2 anos. É um bom investimento para quem trabalha com instrumentos. Mas quem não quer se aprofundar tanto, no mínimo, tem que fazer um curso de metrologia dimensional, porque são muitas medidas no instrumento. E a gente tem que. A metrologia dimensional, a gente não só vai aprender a medir, vai aprender também o comportamento do corpo a ser medido. Claro, 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 claro. Exatamente. Saber que uma poeira vai fazer, se a peça estiver suja, se tiver uma poeirinha, até um óleo mesmo, vai dar diferença de medida, porque é uma medida pequena, mas é uma medida que leva a erro, né? É. Então, se eu Inclusive, tenho uma peça suja e for medir, vai dar uma leitura errada de medida. Então, isso vai provocar um encaixe errado. Ou não vai entrar, ou vai ficar folgado. é verdade. Inclusive, as medições são tão importantes no dia a dia, né? As pessoas às vezes não têm tanto conhecimento. Mas um instrumento de madeira, por exemplo, um clarinete, um oboé, um pícolo, né? Esses instrumentos, com o passar do tempo, a madeira ela vai mudando pela temperatura, pela umidade, e normalmente a câmara interna vai ficando mais fechada, vai ficando menor, né? E perde aquele padrão de fábrica. Então as pessoas, muita gente fala, os instrumentos muito antigos são melhores instrumentos de madeira. A gente, no caso de clarinetes e outros instrumentos, o pessoal já sabe. No caso dos oboés, muitas vezes nós temos alguns, como é que eu falo isso em português? Já morando aqui há 4 anos, tem palavra que me foge já, né? Mas a gente tem uma ferramenta para desbastar a parte interna do corpo do instrumento, né? Para trazer na conicidade original de fábrica, porque o instrumento perde potência, porque a câmara está mais estreita, né? Não passa o ar, porque ele está fora do projeto original dele, né? Então, conhecer dessas medidas e conhecer esses padrões e protocolos de fábrica é super importante, porque senão a pessoa não pode levar ao nível. Por mais que ele faça um bom sapateamento, por mais que não tenha vazamento, ainda assim o instrumento não vai soar, porque a conicidade interna, o tubo interno, está mais fechado. Entendeu? Então, para as pessoas terem noção da importância de um técnico conhecer de medição e poder comparar um instrumento com o outro, né? A questão também é que não só a madeira, mas todo o corpo sólido, ele sofre de deformações Sim, por temperatura. inclusive, Então, Luiz, todo corpo que ele sofre um determinado, que dilata por conta do calor, ou ele contrai por conta do frio, quando ele volta nunca nas mesmas medidas, ele claro, sempre vai voltar diferente, sempre. inclusive o fagote aí que o Luiz acabou de perguntar, sim, todos os instrumentos de madeira sofrem essa alteração, né? Os de metal Mais ou também. menos, né? Sofre mais ou menos, o fagote tem um calibre, né? Ou seja, uma passagem de ar muito maior do que um oboé. Ainda que o primeiro tubo, né? E por isso ele também é protegido,
né, com a grande maioria dos fagotes com resina interna para proteger isso, porque se mudasse, automaticamente mudaria muito. Então a grande parte dos fagotes tem a proteção de ebonite no, corpo, no primeiro corpo, exatamente para evitar essa alteração de medidas, né? Na parte Uhum. mais estreita do tubo. Mas todo instrumento de madeira sofre isso. Sim. Ainda falando, acho que para encerrar, né, para não ficar muito longo, falando sobre medidas ainda, tem pessoas que chegam muito para desplacar o instrumento, né? Ou para, a grosso modo, né? Que é o Uhum. sistema de galvanoplastia, né? Banhar o instrumento, né? Sim, Fazer sim, um sim, sim. banho. Aí muita gente, você faz, você recomenda, eu não recomendo, porque aquilo ali, a espessura de um banho daquele é controlada. Então, digamos assim, se tem a espessura de 3 micras, que é 3 milésimos de milímetro a espessura de um banho desse de fábrica, mas estou chutando, mas é mais ou menos é perto disso aí. Ele tem que dar em vários pontos a mesma medida de 3 micras. Uhum. Então não é um negócio fácil de fazer, É né? verdade. E a questão de desplacar o instrumento, né? O que que acontece? Ah, o instrumento está mais solto, ele vai vibrar mais, realmente, vai vibrar mais. Perdeu material, tudo que é mais tem mais material vai ter mais dificuldade para vibrar. Tudo que é mais fininho vai vibrar melhor, né? Então, se você diminuiu a espessura do instrumento, beleza. Mas o que que acontece? Mas o instrumento, eu queria, o instrumento de fulaninho é desplacado, mas ele desplacou naturalmente ou foi quimicamente? Naturalmente, mas eu queria deixar o meu igual. Não vai dar certo, porque se a gente olhar um instrumento desplacado naturalmente, se a gente olhar microscopicamente, vamos enxergar um monte de poros no metal. Nesses poros, o banho vai estar lá, fazendo o efeito isolante, né? Porque aí quando você vai desplacar quimicamente, como muita gente faz, o som vai ficar aqui, né? Em sua volta. É. Ele não Isso, vai ser jogado, então ele vai ter som, mas não vai ter projeção, que é um ponto que o concertista precisa. É de exatamente. projeção e não de som. É, Então o som, em vez de ser jogado, vai estar aqui. Né? Então vai ter aquela sensação de muito som. Mas quem estiver longe de você, se escutar, vai estar escutando tudo embolado, sem entender nota nenhuma. Então é muito complicado. E tem a questão da afinação também, né? Você vai tocar, vai aquecer o instrumento mais rápido. No que vai sim. aquecer mais rápido, você afinou, tá certo. Uhum. 2 minutinhos você deixou lá, vai pegar de novo, a afinação baixou, porque o instrumento esfriou. Tem Então, o tanto. banho também ele serve uma proteção para a dilatação, né? Então, Claro. então, o banho ele também serve para controlar a dilatação do instrumento. Então, instrumento desplacado tem essa controvérsia, é melhor ou pior, mas É. assim, Eu tenho uma apresentação que fala exatamente sobre isso, sobre as características de cada um desses instrumentos, né? Porque, claro, também tem fabricantes, a própria Yamaha faz modelos que vêm completamente desplacados de fábrica, e ele não teria essa mas a proteção, textura do né? metal é outra, né? Exatamente. Mas a gente vai falar isso em uma outra oportunidade. O Diego Sachs aí também perguntou sobre a diferença no saxofone com mais de 20 anos e o de um novo. Como a live já está terminando, né, pelo tempo disponível do Instagram, a gente tem aí praticamente 1 minuto. Eu quero dizer que a gente volta a fazer nos próximos dias aí outra live. Vou ver com o Adriano se ele se dispõe a estar com a gente. E vou Pode contar convidar comigo. nossos amigos também. O Sávio, eu bati um papo com ele ontem. Emílio Martins, meu professor e mestre aqui na Espanha, também se dispôs a estar com a gente para fazer uma live. Sérgio Reres, e daqui da Espanha, e muita gente. Então a ideia é que a gente possa compartilhar bastante coisa. Espero que vocês tenham gostado. Né? Obrigado por participar. Obrigado, Adriano, pelas dicas suas aí. Eu creio que Aí foi eu que muito, agradeço, é uma satisfação enorme. foi muito esclarecedor aí para o pessoal, e acho que o pessoal gostou. Né? Então vamos ver se a gente continua nessa. Essa é a primeira, né? Vamos ver se a gente continua Uhum. com isso tudo e de que muito em breve a gente possa se encontrar, mesmo distante, mas de alguma forma estar junto, né? Estar mais perto. Né? Verdade. Um abraço para todos os amigos aí, os técnicos que se conectaram. Um abraço para você, Adriana. Um abraço para os músicos e para todos que estiveram aí com a gente durante esse tempo. Espero que tenha sido útil para todos. Eu aqui também aprendi. Né? A gente aprende junto. Muito obrigado a todo mundo. Nos vemos na próxima live. Um abraço. Ok, obrigado, abraço a todos aí, abraço aqui. Tchau, tchau. Até mais.